Olá, enfermagem brasileira, sejam muito bem-vindos a mais uma série aqui do Nurseflix, a plataforma virtual do Enfermagem Avançada. Diga-se de passagem, a melhor plataforma de ensino e aprendizagem de cuidados críticos e cuidados avançados na área da enfermagem, tá bom? Olha só, hoje nós estamos começando uma nova série aqui no Nurseflix. Nós estaremos falando sobre drogas na emergência e na UTI. Tá? Isso é muito importante. Então, você enfermeiro, você técnico de enfermagem, você que está se formando acadêmico de enfermagem, você que acabou de se formar, não deve trabalhar sem conhecer essas drogas. Apesar dessas drogas aqui, nós vamos abordar na emergência e UTI, mas lá na clínica não tem carro de emergência? Tem. Lá no ambulatório não tem carro de emergência? Tem. Então, essa série também é para você. Onde tem carro de emergência, ó, enfermeiro precisa estar dominando essas drogas, mesmo que não seja de uso rotineiro naquela unidade. Mas você que é de emergência, você que é de UTI, que anseia trabalhar no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, vocês devem conhecer a fundo o uso dessas drogas, tá bom? Você já ouviu falar, com certeza já ouviu notícias no jornal de que crianças, adultos, morreram por administração errada de medicamentos. Já. Eu já ouvi falar várias vezes, já ouvi várias notícias no Fantástico, jornais de grande circulação. Agora pense comigo aí, a enfermagem é a última barreira na segurança de administração de medicamentos. É ou não é? É sim. Talvez várias dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o profissional que administrou tivesse um conhecimento prévio daquela droga que ele estava administrando. O que acontece muito hoje na enfermagem é que muitos profissionais trabalham com muitas drogas, administram e não sabem a ação daquelas drogas, não sabem se aquela administração é a correta, não sabem a diluição correta, ou seja, isso é uma infração do Código de Ética de Enfermagem. Epa, como assim, Rafael? Você está dizendo que nós estamos trabalhando infringindo o Código de Ética? Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos infringindo o Código de Ética quando a gente administra uma medicação sem saber a sua ação, sem saber sua via de administração, sem saber os seus potenciais riscos. É verdade? É verdade. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá. Olha só, Resolução COFEN número 564/2017. É proibido. Vamos lá, está no artigo 78 do novo Código de Ética de Enfermagem. É proibido administrar medicamentos sem conhecer, sua indicação, a ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitando, logicamente, os graus de formação do profissional. Por que respeitando o grau de formação? Porque ele está falando aqui, logicamente, o enfermeiro ele precisa ter um conhecimento superior, muito maior do que o técnico de enfermagem. Porque o técnico de enfermagem, lembra, a formação do técnico ela é técnica, é para fazer. Ele não precisa saber a ação da droga, blá, blá. Quem precisa saber isso é você, enfermeiro, que tem conhecimento de nível superior. Então, enfermeiro, é importante que você saiba a indicação das drogas, como administrar a sua diluição, porque isso pode ser uma barreira de proteção lá na ponta, lá no tratamento, lá no cuidado com o paciente grave. Então, conhecer, administrar corretamente, isso é também um cuidado de enfermagem, tá bom? E você, enfermeiro, você, técnico de enfermagem que está na ponta com o paciente, você é uma barreira de proteção. Beleza? Tranquilo. Esse termo droga, alguém pode questionar, Rafael, mas é correto usar o termo droga? Não necessariamente. Existe uma classificaçãozinha de termos onde a gente tem lá o que é remédio, o que é medicamento, o que é droga. O remédio, turma, é qualquer coisa que pode trazer um efeito benéfico para o paciente. Tipo, um beijo é um remédio. O efeito terapêutico de um cão, por exemplo, de um cachorrinho que vai lá com o paciente se sente bem, isso é um remédio. Tá? Um carinho é um remédio para o paciente. Tá? O simples caminhar, se aquilo fizer bem, é um remédio. Tá? Já a droga, por exemplo, é uma substância que pode ter um efeito positivo ou negativo. Não se tem um efeito perfeitamente desejado, adequado. Tá? Por isso que a maconha é uma droga, a cocaína é uma droga, não necessariamente tem um efeito terapêutico. Isso pode ter um efeito negativo também.
Agora, medicamento, sim, é aquela substância, tá, que tem um efeito terapêutico profilático ali para o indivíduo, tá bom? Isso é medicamento. Então, um termo mais adequado seria usar medicamento. No entanto, no dia a dia, como a gente usa drogas, você está lá no plantão, as pessoas falam sobre drogas vasoativas, drogas de emergência. Aqui nessa série nós vamos utilizar os termos drogas de emergência, drogas de UTI. Perfeito? Só para clarear, para esclarecer, para ficar tudo tranquilo, beleza? Vamos comigo aqui, Rafael, qual é a droga que eu vou aprender aqui? Vamos lá. Olha só, nós vamos abordar as drogas do carro de emergência, tá bom? As drogas do carro de emergência. Essas drogas de carro de emergência, ela tem um fundamento. Rafael, quem foi que decidiu quais são as drogas que devem ser colocadas? Lá existe um consenso, existe diretrizes internacionais, nacionais. Aqui no Brasil nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem uma diretriz, tem um documento de quais drogas devem conter no carro de emergência, tais como outros materiais também. Mas como a série aqui nós estamos falando sobre drogas na emergência, nós vamos falar só sobre os medicamentos, sobre essas drogas que estão contidas no carro de emergência. Esse padrão, esse documento brasileiro, ele é baseado em diretrizes internacionais. Algum documento internacional é esse, por exemplo, o The Code Care Statement, tá bom? Ele se baseia nos conteúdos que tem que ter no carro de emergência. Esses conteúdos, eles são divididos em prioridade, tá? Então, quando se fala principalmente de medicamento, nós temos 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Quais são os de nível 1? São medicamentos essenciais, itens essenciais que devem estar disponíveis imediatamente. Nós temos também o de nível 2, então uma droga de nível 2 é um item altamente recomendado, ou que deve estar disponível ali no máximo em 15 minutos, tá? Então, pode estar dentro do carro de parada, ou tem que estar ali no máximo em 15 minutos. E a de nível 3 são itens recomendados, no entanto, são opcionais, ou seja, pode estar ou não dentro do carro de emergência. Por isso vocês podem, de repente, observar um serviço difere uma droga da outra, isso é normal, tá? Assim como no serviço existe a liberdade, tem a liberdade de adicionar uma outra droga no carro de emergência, que seja de uso rotineiro, de repente, né, dentro de suas emergências, tá bom? Então fique bacana. Rafael, quais são as drogas que nós vamos estudar aqui? São basicamente essas drogas do carro de emergência que a gente vai ver agora. Vamos comigo. Olha só, temos aqui, ó, de nível 1, né, prioridade 1. Então nós temos aqui, ó, água destilada de 10 ml, 250 ml. Opa, Rafael, água destilada vai ser considerada uma droga aqui? Não, na verdade ela não vai ter efeito terapêutico. Ela é colocada aqui para a diluição dessas drogas. Vocês sabem que na pediatria se dilui muita droga, em algumas situações na emergência algumas drogas precisam ser diluídas, outras não. Tá bom? Então, a água destilada serve ali, além de diluição, serve também para fazer o bolos em algumas situações de emergência, tá bom? Então, é importante que se tenha água destilada lá dentro do carro de emergência. Temos outras drogas importantes também, como, por exemplo, a ácido acetil salicílico, né? A aspirina, tá bom? Que é utilizado, por exemplo, no caso de infarto. Nós temos aqui a atropina, utilizada nos casos de bradiarritmias. Nós temos aqui a adrenalina, muito utilizado nas situações de emergência, dentre elas a parada cardiorrespiratória, a mildarona também utilizada em casos de arritmia, na própria parada cardiorrespiratória, assim como a lidocaína, a adenosina, outra droga utilizada em caso de arritmia, beta-bloqueador, que pode ser o metoprolol, tá bom? Então, são algumas drogas nível 1, assim como também nitroglicerina, nitroprussiato, que são drogas vasodilatadoras, utilizado aí nas emergências hipertensivas também utilizado no infarto agudo do miocárdio, no caso da nitroglicerina. E de nível 2, nós temos aqui o Gempax. Aí vai minha crítica aqui a esse protocolozinho, né, que é o uso de nome comercial. Então, recomendo no carro de emergência, na emergência, no pronto-socorro, nas UTIs de vocês, não usem nome comercial, use o nome científico, nome farmacológico. Esse Gempax que eu estou falando para vocês nada mais é do que o diazepam. Então, nome comercial pode complicar a vida de quem está lá numa emergência, tá bom? Porque ele pode mudar de um serviço para o outro, às vezes ele conhece diazepam só como nome comercial. Aí quando chega lá no outro serviço, o nome está lá diazepam, ou seja, o nome farmacológico. Ele não sabe, por exemplo, que o Gempax
é um diazepam. Então, costumo não se usa esses termos comerciais aqui, tá bom? Então, coloque diazepam mesmo. Olha outro aqui, ó, dormonide, também não se usa, tá? Não deve ser utilizado esse termo. Dormonide nada mais é do que midazolam. Esse é o nome farmacológico da droga. Tá? Então, esse documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fica aqui essa crítica construtiva, né? Vamos usar os nomes farmacológicos. Dormonide é o midazolam, tá bom? Então, vamos comigo aqui. Fentanil é o nome farmacológico. Temos aqui também a morfina como prioridade 2. Dobutamina, dopamina são drogas também, né? As catecolaminas aqui, que são bem utilizadas, como a norepinefrina, a dopamina. E de nível 3, nós temos aqui naloxone, né, que é uma droga que reverte o efeito dos opioides, tá? Enfim, temos aqui o manitol, enfim, são drogas que também podem estar presentes ou não, tá bom? Assim, lembre-se também que outras drogas podem ser adicionadas dentro do carro de emergência. Ou seja, meu filho, aqui nessa série nós vamos estudar essas drogas dos carros de emergência, tá bom? Então, nós vamos entrar a fundo nessas drogas, principalmente aqui nas drogas vasoativas, tá? Drogas que têm efeito vasoconstritor, vasodilatador, as drogas de reanimação cardiopulmonar, as drogas que são utilizadas dentro do edema agudo de pulmão, por exemplo, as drogas que são utilizadas nas braditaquiarritmias. Nós vamos estudar todas as drogas aqui nessa série, beleza? Então vem comigo aqui. Tá bom, mas entrando já aqui nas drogas vasoativas, o que são drogas vasoativas? Essas drogas vasoativas são drogas que apresentam efeitos vasculares, periféricos, pulmonares ou cardíacos, ou sejam, eles diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses e com respostas dose dependente de efeito rápido e curto através de receptores situados no endotélio vascular. Ou seja, queridos, para começar essa série, para entender sobre drogas vasoativas, que é por onde a gente vai começar, você precisa entender sobre receptores. Esse é o caminho, é a chave para você conseguir entender a ação das drogas no organismo. Tá? Então, drogas vasoativas são drogas que são utilizadas em pequenas vasões. Lógico, dependendo da gravidade, essa vazão passa a ser bem mais alta, mas em pequenas diluições e concentrações, porque ele tem efeitos importantes no nosso organismo, seja ele vasoconstritor, vasodilatador, seja ele melhorando a contração cardíaca, melhorando a força cardíaca, aumentando a frequência cardíaca, enfim, tá? São vários efeitos dessas drogas que podem ocorrer no nosso organismo, beleza? Então vamos comigo aqui. Então, para entender isso aqui, você precisa lembrar também que as drogas vasoativas, prioritariamente, elas são feitas por acesso venoso, tá bom? Por acesso venoso. Mas algumas dessas drogas, nós vamos ver, dependendo da emergência, pode ser feito também via subcutânea, via intramuscular, que é o caso, por exemplo, da adrenalina, tá bom? Não vamos entrar agora a fundo, porque nós vamos ter um capítulo aqui da série exclusivo sobre adrenalina, tá bom? E lembrando que a maioria dessas drogas vasoativas, quando se entra no organismo, quando se faz a infusão, a administração, elas precisam ser administradas por bomba de infusão contínua. Não façam drogas vasoativas com soro lá, com gotejamento. Não, queridos, por segurança do paciente, lembrem-se, use bombas, tá? Bomba aqui, ó, a famosa BIC, né? Bomba de infusão contínua, exceto aí em algumas emergências que não precisam, como por exemplo a gente vai ver aqui na parada cardiorrespiratória, a adrenalina você faz em bolos, né? Em caso de anafilaxia, que você faz lá a adrenalina intramuscular, nessas situações não, mas em outras situações, quando precisa fazer infusão contínua, sim, precisa obrigatoriamente ser infundida com uma bomba de infusão contínua. Beleza? Tranquilo? Então você já tem que estar isso em mente, beleza? Como cuidado importante. Tá bom, então olha, eu gosto disso aqui, ó, a farmacologia e fisiologia fazem parte do conhecimento do enfermeiro, faz parte do conhecimento da enfermagem, tá bom? Então farmacologia e fisiologia precisam andar juntos. O enfermeiro que sabe farmacologia, que sabe fisiologia, ó, ele tem, ó,
2, 3, 4, sei lá quantos passos à frente daqueles que não sabem, porque ele consegue fazer um cuidado mais efetivo, um cuidado mais seguro no paciente grave. Ele começa a entender melhor as coisas. Perfeito? Ele aumenta a sua barreira de proteção em relação à segurança do paciente. Então vamos comigo aqui. As drogas vasoativas têm influência na hemodinâmica do paciente. Tá? Então ela influencia no débito cardíaco do paciente. Lembrando aqui que o débito cardíaco é uma resultante do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Isso é débito cardíaco. Tem, Rafael, tem drogas que aumentam o débito cardíaco? Tem, a gente vai ver essas drogas que podem aumentar o débito cardíaco. Exemplo aí, nós temos a dobutamina, que nós também teremos um capítulo especial aqui nessa série só falando sobre dobutamina. Então, as drogas vasoativas, vocês precisam entender essa fisiologia. Vamos aqui, ó. Vocês precisam entender, por exemplo, o débito cardíaco é uma resultante do volume sistólico pela frequência cardíaca, tá? E o que é esse volume sistólico, Rafael? O volume sistólico, meu filho, nada mais é do que a quantidade de sangue, que é ejetada pelo nosso coração. Isso é volume sistólico. Beleza? Tranquilo. Isso tem influência na pressão arterial? Lógico que tem. Vem comigo aqui que tem influência na pressão arterial. Por isso que a pressão arterial, ela também é uma resultante do débito cardíaco. Quem é o débito cardíaco? Acabamos de ver aqui, o volume sistólico e a frequência cardíaca. E a pressão arterial, ela é uma resultante do débito cardíaco e a resistência periférica. O que é a resistência periférica? É a ação dos vasos, fazer contração ou vasodilatar, contração ou vasodilatar. Quanto os vasos eles se contraem, eu aumento a resistência periférica. Se os vasos dilatam, diminui a resistência periférica, tá bom? Então isso vocês precisam estar lembrados desses detalhes. Então, esse conhecimento da hemodinâmica do paciente é importantíssimo para conhecer os efeitos dessas drogas, tais como conhecer também os receptores que nós vamos abordar aqui agora, antes de iniciar falando especificamente de cada droga, beleza? Então vem comigo aqui. Olha só, então o que são esses receptores que você tenta estar falando, Rafael? Então receptores olha só, antes que uma droga ela possa estimular um órgão, elas devem primeiro se ligar aos receptores específicos na célula. É sério, Rafael? É. Então, olha só, antes que uma droga ela faça um efeito no órgão, esse efeito ele só vai ser realizado se eu tiver um receptor lá, para entrar em contato com a droga. Daí, então, esse receptor faz com que aquele órgão realize aquilo que a droga ela é propícia a fazer no organismo, beleza? Então, se eu não tiver receptor, não vai ter ação da droga. É verdade, não vai ter, porque eu preciso ter o receptor lá naquele tecido, lá naquele organismo, para poder receber essa droga e, então, a ação dessa droga ser efetiva no organismo. Vamos comigo aqui. Então, olha só, o receptor ele fica na parte exterior da membrana celular e, através dele, ocorre alteração na estrutura da molécula proteica. Por sua vez, a molécula proteica alterada excita ou inibe a célula, resultando então em quê? No efeito da droga sobre aquele determinado local. Rafael, quantos receptores eu tenho? Diversos, inúmeros receptores. Só que aqui, como nós vamos falar agora sobre drogas vasoativas, nós vamos fechar nos receptores adrenérgicos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, tá bom? É importantíssimo você saber principalmente esses receptores adrenérgicos para entender a ação das drogas, tá bom? Vamos comigo aqui. Olha só, então o primeiro receptor que eu quero mostrar para vocês são os receptores alfa 1, tá bom? É o receptor adrenérgico alfa 1. O que ele faz? Faz isso aqui, constricção das arteriolas da pele, constricção de arteriolas mesentéricas, constricção de arteriolas do músculo esquelético, constricção de veias sistêmicas, diminui a mobilidade e tônus do sistema gastrointestinal também, glicogenólise. Glicogenólise, o que tem a ver? Meu filho, glicogenólise aumenta a formação de glicose. E é por isso que é muito comum pacientes graves com drogas vasoativas começar a fazer hiperglicemia.
Mas somente por causa da droga? Não, existem outros fatores que influenciam também, mas as drogas também influenciam na hiperglicemia do paciente, beleza? Por isso que às vezes o paciente ele não é diabético, mas ele apresenta lá hiperglicemias, pode apresentar hiperglicemias elevadas. Então significa que vai, mas que essa droga ela influencia para que o paciente possa de repente evoluir para um quadro hiperglicêmico. Beleza? Vamos comigo aqui. E o receptor alfa-2, Rafael? O receptor alfa-2 está aqui, queridos, ó. Influencia na constrição de veias sistêmicas, diminui a mobilidade e tônus do sistema gastrointestinal, tá bom? Então, somente isso não, aqui são algumas ações mais importantes. E o beta-1? Beta-1 importantíssimo, ó, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratilidade cardíaca, aumenta a velocidade de condução, tá? É muito importante. E o beta-2, Rafael, ó, aumenta também a contratilidade cardíaca, faz dilatação brônquica. Muita atenção a isso aqui, ó, no receptor beta-2, tá? Essa dilatação brônquica é uma ação importantíssima do receptor beta-2. Dilata também arteriolas da pele, dilata arteriolas mesentéricas, tá bom? Olha só, também provoca glicogenólise, também diminui a mobilidade e tônus do sistema gastrointestinal, tá bom? Por isso que é muito importante a gente estar ligado nisso aqui. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Então, sabendo disso aqui, ó, você já tem uma base para a gente entrar, tá, no trabalho aí comentando as drogas vasoativas do carro de emergência. Beleza? Tranquilo? Tá bom? Rafael, qual é a primeira droga que nós vamos falar? Nós vamos falar a primeira droga, a nossa querida, linda adrenalina, tá bom? Queridos, mas isso é assunto para um próximo capítulo dessa série. Enquanto isso, vou deixar para você de novo essa tabela, ó. Faz o print, guarda ela, estuda, mentaliza, que ela é importante, tá bom? Faz o print e beijo para vocês. Valeu!